Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Quem Faz. Esse programa ele é criado pelo Instituto Campus Cariacica e ele é um programa voltado a explorar questões econômicas e sociais da nossa cidade, Cariacica, da Grande Vitória e sobretudo também do nosso estado. No episódio de hoje nós vamos conversar sobre a relação de demografia e violência urbana dentro da região metropolitana de Grande Vitória e mais especificamente na parte de Cariacica. E aí fica a pergunta de que como que os acontecimentos históricos e regionais conseguiram estar influenciando nesse aumento da taxa de violência dentro do nosso município, né? É uma deixa inicial que a gente vai começar a fazer. Bom, para responder então essas perguntas, essa questão sobretudo, a gente trouxe aqui ele, que é geógrafo, professor nos cursos de mestrado em segurança pública e mestrado em arquitetura e cidade em uma das maiores universidades do estado, membro pesquisador do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves, Pablo Silva Lira. Bem-vindo, Pablo. Beleza, David, também Matheus e todo mundo que vai acompanhar a gente aí no podcast. Economia do IFES de Cariacica, tenho uma grata satisfação de estar com vocês aqui, porque eu sou formado também, tenho um curso técnico de geoprocessamento no IFES de Vitória, fiz quando eu estava na graduação lá na Universidade Federal do Espírito Santo, levei os dois cursos concomitantes e é sempre bom retornar aí ao nosso Instituto Federal de Tecnologia. Na época que eu fiz, tem um tempinho, 24 anos atrás, era a transição ali do ETEFES para o Cefetes, mas um bom momento de aprendizado. Sim. Aqui no nosso Instituto Federal. Para começar a nossa conversa de hoje, eu gostaria que você compartilhasse um pouco da sua experiência dentro do assunto de violência pública e também toda a sua experiência na frente do Instituto do Jones dos Santos Neves. Como que foi essa parte de estar liderando um centro de pesquisas? Como que foi essa experiência, assim, para a gente ter uma ideia? Sim, então, a minha graduação, como eu comentei, eu comecei lá nos anos 2000, na UFES, fiz o bacharelado, licenciatura plena em Geografia. Durante a graduação, eu fiz um curso de aperfeiçoamento em Planejamento Urbano na Universidade de Cergy-Pontoise, na França. E quando retornei de lá, despertou o interesse em estudar a temática da geografia urbana. Não tinha um mestrado aqui na época e estava abrindo a primeira turma do mestrado de arquitetura e urbanismo da UFES. Fiz o primeiro processo seletivo, passei em primeiro lugar no mestrado, fiz o mestrado em arquitetura e urbanismo, pesquisando a relação da violência com a cidade. Como que o planejamento urbano e a arquitetura podem contribuir para a construção de espaços mais seguros. E aí minha dissertação de mestrado virou um livro, Geografia do Crime e Arquitetura do Medo, esgotou a primeira edição desse livro, a gente publicou a segunda edição pela editora Letra Capital do Rio de Janeiro, através da rede de pesquisa do Observatório das Metrópoles. E aí está disponível, inclusive, hoje no site do Observatório das Metrópoles, o livro para o pessoal ler, e também no site do Instituto Jones, vocês conseguem fazer o acesso online, gratuito aí, ao livro Geografia do Crime e Arquitetura do Medo. Aí depois do mestrado, já estava no Instituto Jones eu fui aprovado num concurso público lá no Instituto, da carreira de especialista em políticas públicas e gestão governamental. PPGG, que é uma carreira que tem 18 estados e também no governo federal. E aí em 2010 entrei no Instituto e trabalhei lá em coordenação técnica, passei por várias diretorias e nesse período comecei a fazer o doutorado na UFES, na geografia, voltei para a geografia. Desde a época da iniciação científica, e aí a importância da iniciação científica, eu já pesquisava a temática da geografia do crime. E aí na minha tese de doutorado, eu fui orientado pela professora Aurélia Castiglione, que é uma das maiores demógrafas que a gente tem no Brasil. Ela me orientou no trabalho da tese de doutorado e eu trabalhei com a temática da geografia do crime, demografia e economia do crime também. A minha tese de doutorado, que está disponível lá no site da UFES, é bem lida, bem citada. Ela também foi na primeira turma do doutorado em geografia da UFES, eu passei em primeiro lugar também. Essa tese, ela busca o quê? Desenvolver um modelo empírico para compreender
a dinâmica da violência, especificamente dos crimes de homicídios. Aí eu desenvolvi, a partir de um modelo teórico, levando em conta a teoria da desorganização social e também a teoria do Gary Becker, economista, teoria econômica da escolha racional. E aí, a partir desse escopo, desse arcabouço teórico, eu desenvolvi meu modelo empírico para analisar os dados da violência, quais são os fatores demográficos, econômicos e sociais que impactam a variação dos homicídios. Desenvolvi um modelo econométrico e consegui mensurar esses fatores que têm um potencial aí de explicar a variação dos homicídios no Brasil e no estado do Espírito Santo. Então, minha história, né, nesses estudos da violência, da criminalidade, vem desde a época da iniciação científica. Antes de eu entrar no Instituto também, eu integrei a equipe lá da Secretaria de Segurança Pública, a Gerência de Estatística e Análise Criminal. Fiquei 6 anos trabalhando na CESP como estagiário, inclusive entrei na Secretaria de Segurança Pública através de estágio do IFES. Olha que bacana, né? Legal demais. E aí fiquei 6 anos na CESP, fiz várias amizades, foi um período de muito aprendizado. Aí depois que eu fui para o Instituto, mantive essa integração com a CESP lá no Instituto Jones. E agora, já com 14 anos de Instituto, em 2023, tinha passado já em todas as diretorias, o governador Renato Casagrande me convidou para ser o diretor-presidente da instituição. Estou lá desde 2023, estamos desenvolvendo os trabalhos, ampliando ainda mais as entregas, as pesquisas do Instituto Jones, que agora no ano que vem, 2025, completa 50 anos de história, produzindo informação, conhecimento, é uma espécie de think tank, né, capixaba, mistura um pouco a experiência do IBGE, do IPEA, a gente costuma dizer que é um mix de IBGE e IPEA do estado do Espírito Santo. E tem como patrono um dos governadores que tinha uma linha muito desenvolvimentista aqui no estado, na década de 40, que é o Jones dos Santos Neves. Então é uma honra estar lá à frente da nossa instituição. É uma instituição aí que tem histórico de contribuir para aprimorar e elaborar políticas públicas aqui no estado. Dando uma breve contextualizada aqui para a gente começar de fato as perguntas, as questões iniciais, a gente sabe que historicamente, né, o Espírito Santo ele enfrenta altos índices de violência, mas ele sempre recebe uma atenção do governo, né? A gente tem iniciativas como o Programa Estado Presente, a gente tem outras também como o Cerco Inteligente, tudo isso visando diminuir a taxa de homicídios, né, que acaba sendo um mal muito grande na Caracica, né, em outras cidades também do estado. Seria estar perguntando para você quais seriam as características da população que fazem com que a violência aumente em diferentes locais. Nesse contexto que a gente olha para o Espírito Santo vem ali na década de 90. Na verdade, a criminalidade no nosso estado, e isso eu abordo na minha tese de doutorado, a criminalidade no Espírito Santo, assim como no Brasil, ela decorre muito dos fatores de desigualdade socioeconômica. E também está vinculado, a gente vai até a borda aí, né? Pegando lá em Celso Furtado, Formação Econômica do Brasil, né? O clássico aí, a gente vê o processo de desenvolvimento industrial brasileiro e capixaba, que foi mais tardinho ainda, ocorrendo de forma dissociada de políticas públicas, sociais, de planejamento urbano adequado. Aí vamos ficar aqui no caso do Espírito Santo. A gente teve o processo de industrialização e urbanização capixaba na década de 60, década de 70, período pós-política federal da erradicação dos cafezais, inicia o segundo grande ciclo econômico capixaba, o advento da indústria, só que a indústria ficou muito concentrada aqui na Grande Vitória. E o governo federal, na época, através do segundo PND, Plano Nacional de Desenvolvimento, ele tinha a ideia de descentralizar a industrialização brasileira para além do eixo Rio e São Paulo. Só que quando ela olha na escala local e regional, o desenvolvimento das grandes plantas industriais ficou concentrado no território da Grande Vitória, com exceção de Aracruz e a Samarco lá em Anchieta. E mesmo assim, concentrado territorialmente. Isso fez com que ocorresse um deslocamento do fluxo populacional,
O campo estava passando por problemas econômicos e sociais, a política da erradicação dos cafezais. O Espírito Santo foi o estado aí, um dos estados que mais sofreu com o impacto ali da política da erradicação dos cafezais. Aumento do desemprego, queda da renda no campo. A população tinha fatores que expulsavam ela do campo. E na cidade, os projetos de impacto. Naturalmente, essa população vem para a Grande Vitória em massa. Num primeiro momento, essa população é aproveitada na fase de construção dos grandes projetos. Porto de Tubarão, Porto de Vitória, a expansão do Porto de Vitória e as grandes indústrias. Só que no segundo momento era uma mão de obra que não era qualificada. Boa parte dessa mão de obra não é aproveitada na fase de operação dos grandes projetos industriais. Essa população, sem recursos para voltar para o campo, começa a ocupar a mancha urbana, a área urbana da Grande Vitória, começa em Vitória, depois Vila Velha, Serra, Cariacica, vão em ondas, né? Ocupar de forma desordenada. É isso que explica a teoria, né, da desorganização social. É uma teoria que olha pela ótica da ecologia do crime, né? Os espaços, né? O meio ambiente, o espaço urbano, contribuindo para entender a criminalidade. Esse processo que ocorre na década de 80 e 90 explica o aumento posterior que a gente tem nas taxas de violência. O inchaço populacional, a ocupação desordenada da área urbana da Grande Vitória contribuiu para que dinâmicas criminais se estabelecessem aqui no território capixaba. A gente viveu também um período do crime organizado aqui no estado, no final da década de 90 e início dos anos 2000. Todos esses fatores estruturais e conjunturais combinados explicam esse aumento da violência, que chegou no seu auge em 2009. O Espírito Santo era o segundo estado mais violento do Brasil. Trazendo algumas evidências científicas do IPEA e também do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, em 2009, o Espírito Santo chegou a registrar 2.034 homicídios em um único ano. A taxa de homicídios aqui no estado era de 58 homicídios por 100 mil habitantes. Nesse período, teve até um pedido de intervenção federal aqui no estado, na segurança pública, em 2009. E aí a gente, com políticas públicas, como o David comentou, o programa Estado Presente, a gente conseguiu ter uma inflexão nessa curva de aumento dos homicídios e pela primeira vez na série histórica a gente teve uma queda sucessiva dos indicadores criminais. E aí de 2009 até 2019 a gente seguiu em queda, com exceção de 2017. O fevereiro de 2017 foi a mais grave crise da segurança pública capixaba, né? Aquela greve, né, que falam da polícia militar, que poderia ter sido evitada, mas eclodiu e a gente viveu aquele estado de exceção aqui no estado. Mas a única exceção é 2017. E 2019 a gente chega num patamar, saímos de 58 homicídios por 100 mil habitantes para 24 homicídios por 100 mil habitantes. É uma queda considerável. Morriam 2.034 pessoas 10 anos antes, em 2009. Em 2019, foram registrados menos de 1.000 homicídios. Um número alto ainda, sim, mas foram muitas vidas poupadas. Tem um estudo lá do Instituto que a gente fez, o professor Daniel Cerqueira, que foi diretor-presidente do Instituto, economista do IPEA, ele constatou que o programa Estado Presente impactou a queda dos homicídios aqui no estado, poupando próximo de 1.700 vidas, salvando vidas, né? É a política pública baseada em evidência, contribuindo para a gente amenizar um problema histórico. E aí eu quero passar para vocês aqui em primeira mão que essa queda seguiu aí nos anos seguintes, teve o período da pandemia que oscilou, mas estamos para fechar, nós estamos agora finalizando o ano de 2024, vamos fechar o ano de 2024 com um recorde histórico. O Instituto Jones acompanha esses indicadores, vamos fechar o ano de 2024 com a taxa próxima, talvez abaixo de 20 homicídios por 100 mil habitantes. E um número de homicídios abaixo de 900 homicídios nesse ano. Como eu falei, não dá para a gente comemorar, mas considerando que a gente vivia lá em 2009, né, era um estado de incerteza, sim, impactava a economia. Imagina um investidor que queria vir aqui para o estado em 2009.
né? Ele ia pensar 2 vezes de aportar recursos aqui. Geram insegurança. Né? Geram insegurança para os negócios. Olha a crise que a gente teve em 2017, em fevereiro. Sim. Que as pessoas às vezes falam, greve da PM. Não foi uma greve, né? A PM não pode fazer greve, foi uma crise. Aquela crise poderia ter sido evitada pelo governo. O problema é que quando eclodiu a crise, o governo entrou numa queda de braço com a categoria, e isso demorou 22 dias, mais de 20 dias aqui no estado. Sim. Resultado, mais de 200 pessoas perderam a vida em aproximadamente 20 dias aqui no estado. E o comércio fechado. O que a gente viveu na pandemia, aquele período da fique em casa, né? O Espírito Santo já tinha experimentado isso em 2017. Verdade. Fevereiro a gente ficou em casa forçado por conta da violência. Então, é essa relação complexa que a gente vê, né? Economia, demografia, política pública, homicídios, violência, né? Tudo imbricado aí para a gente analisar. São estudos bem complexos aí, essa perspectiva da economia do crime. Diante de tudo que você falou agora, você trazendo esses dados, né, dados bons até, né, para a gente analisar, a gente ficar mais feliz, né, sabendo que está diminuindo, está sendo implementado políticas voltadas, né, à diminuição da violência. Então está trazendo resultados constantes, né, trazendo resultados que ao longo prazo a gente sabe também que podem acabar até afetando muito mais, né, Sim. E trazendo resultados mais positivos também no futuro. Então, assim, dando um foco também sobre a demografia, né, a gente entende que o estudo demográfico ele é muito importante para você entender o comportamento, né, populacional entre as cidades, aqui na Grande Vitória. Então, assim, a pergunta que eu tenho para te fazer, né, o que a gente tem em mente a gente quer saber como a demografia de Cariacica em si, né, ela vai se comparar com outras demografias da Grande Vitória, né, de outras cidades, tanto Vitória, Vila Velha, Serra. Cariacica é um município, né, ele não é o mais populoso, né, hoje a gente tem Serra, Vila Velha, né? E aí Cariacica próximo ali na faixa dos 300, 400 mil habitantes, junto com Vitória. Inclusive, esse é um dado relevante, né? Que Cariacica é um município que tem área para crescer. E diferente de Vitória, que já tem um espaço urbano bem limitado, né? Pela sua configuração geográfica, uma ilha, uma pequena parcela de continente, né? Tem morros, praias, a Baía de Vitória, muitas áreas já aterradas ali, né? Vitória é difícil pensar para onde que ela pode crescer. Pode até adensar mais com a verticalização, mas Cariacica, Serra e Vila Velha tem potencial de expansão, assim como Vila Velha. Então, Cariacica é um dos municípios que vai se distanciar de Vitória, vai passar, se distanciar em termos de população, né? E tem condições de crescer. A gente está vendo aí áreas em Cariacica, a importância do planejamento urbano. A gente não pode repetir aquele erro do passado. Ter crescimento econômico desvinculado de políticas sociais e de planejamento urbano. Então, sob o ponto de vista demográfico também, Cariacica tem uma base da pirâmide etária um pouco mais larga quando comparada à Vitória. Isso daí entra já naquela população da idade ativa, a PIA. Sobre o ponto de vista da produção, na ótica macroeconômica, pegando aí os preceitos dos clássicos, né, Blanchard, entre outros, você tem um maior potencial produtivo em Cariacica, porque a PIA tende a se manter representativa na estrutura demográfica durante um bom período de tempo. Só que essa população em idade ativa tem que ter acesso à formação adequada para inserção no mercado produtivo, no mercado de trabalho. Tem que ter investimento, empreendimentos vindo aqui para o município. Então, muito importante esse trabalho do poder público de planejar a cidade, plano diretor municipal e também projetos de desenvolvimento para o município. Nos últimos anos, a gente vê Cariacica bem organizada, né? Tendo um crescimento mais planejado, coisa que há décadas atrás Cariacica deixava muito a desejar. Você vê aqui obras, inclusive potencializando o turismo, o esporte, o lazer aqui, como a Orla aqui, né? Aquela área que foi entregue aí recentemente aqui, perto ali da segunda ponte, né? Para a Baía de Vitória e tudo. Então, essas intervenções estruturais qualificam a ótica do desenvolvimento urbano. E a gente não pode deixar ocorrer em Cariacica, que tem um potencial de crescimento econômico, um crescimento desordenado, porque crescimento desordenado do espaço urbano contribui para o aumento da criminalidade. São áreas que não vão ter posse da terra,
Aí é um problema de regularização fundiária, déficit habitacional, problemas de saneamento básico, né? Isso daí fragmenta a coesão social. Aí já começa problemas no campo da educação. Se você aumenta a evasão escolar, você aumenta o número daqueles jovens ali na faixa etária de risco dos homicídios, de 15 a 29 anos, ficando fora da escola, a gente sabe que tem as facções criminosas. Fica mais fácil desse jovem ser cooptado pelo mundo da criminalidade. Então é um conjunto de fatores que a gente tem que tomar ações na área da segurança pública, lá no mestrado e doutorado de segurança pública, que eu integro como professor lá na UVV. A gente trabalha justamente isso, com gestores, com profissionais de segurança pública. É importante desenvolver ações integradas, prevenção primária, na educação, qualificação profissional, emprego, renda, né, habitação, políticas públicas de prevenção secundária, aí entra o planejamento urbano, investimento nas guardas municipais e prevenção terciária, que aí é focada mais no sistema prisional, combinado com a repressão qualificada. As polícias também têm que atuar no território para garantir a prevenção ao crime e também a repressão qualificada. Dando continuidade a esse assunto da parte demográfica, a gente sabe que na década de 1960 até 1980 teve um grande aumento da taxa migratória da população aqui para o município de Cariacica, né? E em contrapartida existem outras variáveis também, com a questão do saneamento básico, da educação que você comentou, que elas contribuem para o aumento da violência. Sim. A gente queria saber como que essas variáveis dentro do contexto histórico contribuíram para o aumento da criminalidade dentro do município de Cariacica. Sim. A gente vê esse dado que você comentou, né? De 60 e 70, a gente teve um processo de imigração forte, né, para os municípios da Grande Vitória. É nesse período que tem aquele crescimento desordenado, década de 80 também. Essa população que chega aqui na Grande Vitória tinha vários fatores negativos no campo, né? Não conseguia emprego, renda, né? Era mais lucrativo você queimar as sacas de café, os pés de café do que você tentar vender, né? Então ele sai de uma região deprimida e vem em busca de melhorias financeiras, uma expectativa aqui na Grande Vitória. Tinha emprego? Encontrava emprego? Encontrava. A taxa de homicídios aqui de Cariacica e da Grande Vitória não cresce na década de 70. Tem um efeito inercial. Ela vai crescer lá na década de 80 e década de 90. Quando os projetos industriais são concluídos e começa a fase de operação. Tem uma professora, Maria da Penha Siqueira, da História lá da UFS, também que deu aula na UVV, ela aponta que do total, nem todo mundo que chegava aqui, na fase de construção civil, dos grandes empreendimentos, conseguia emprego. A maioria conseguia um emprego na fase da construção. Só que desses que estavam empregados na fase da construção civil, a maior parte deles, aí ela coloca 70%, não conseguia permanecer empregado, porque não tinha qualificação adequada. Aumento do desemprego, né? Isso impactou, é uma variável histórica que impacta no aumento do desemprego, queda da renda, aumento da pobreza, extrema pobreza, o crescimento desordenado dessas áreas vai combinando, aí tem os aspectos e fatores urbanos. São áreas que foram invadidas e o pior de tudo, invadidas com o consentimento de atores políticos que até estimulavam a invasão dessas áreas. Nova Rosa da Penha, Feu Rosa, Terra Vermelha, políticos, atores políticos estimulavam a invasão dessas áreas, ocupação desordenada, em troca de voto. Então, olha o nível de baixa qualidade política e de gestão pública que a gente tinha nas décadas passadas. Com certeza, o problema que a gente enfrenta da violência hoje não está diretamente ligado a determinantes do ano passado ou da década passada. É um acúmulo histórico. Problemas na educação. Eu vou dar um exemplo meu. Eu, quando eu estava na graduação, estudava de manhã na UFS. À tarde eu dava aula, era professor DT, designação temporária, inclusive era até numa escola aqui em Cariacica. E à noite ia para o IFES ainda, fazia jornada tripla, né, naquele período. E aí eu lembro da escola. A escola tinha, naquele período, estou falando de 20 anos atrás, 24 anos atrás, tinha falta d'água na escola. Interromper uma aula numa escola por falta d'água,
Imagina o nível da qualidade do ensino, né, que acabava sendo impactado por isso. Sim. Você tem uma semana, 2 dias na semana, faltava água, tinha que mandar os alunos embora, né, porque não tinha condições ali mínimas, né, para acontecer a aula, né. Então, esses fatores históricos se acumulando impactam nessas dinâmicas criminais. Se o aluno não está na escola, né, nessa fase de 15, 17 anos, ele vai estar com tempo ocioso em algum outro canto da cidade, no bairro e tudo. E aí que a preocupação. Hoje no Brasil, a gente vive aí o problema das facções criminosas. Sim. Se expandiram no Brasil todo. Antes era no eixo Rio e São Paulo. Sim. 2 facções. Agora essas facções estão no Brasil todo. Aqui a gente tem 4, 5 facções. Aí tem as facções locais que entram em conflito, né, entre elas, defendem o território, o mercado ilegal da droga, né? Aí está lá na teoria do Gary Becker, né? O indivíduo, para cometer um crime, ele analisa quais são os ganhos e quais são as desvantagens dele cometer o crime. Quanto que ele ganharia no mercado formal? Quanto que ele vai ganhar no mercado ilegal da droga? Então a cultura jovem também, essa subcultura do crime e tudo, é aí que a gente vai entender por que ano passa ano, entra ano, a quantidade de jovens que perdem a vida. E a certeza, a probabilidade é muito grande. Quando o jovem se insere nessa dinâmica das facções, a grande probabilidade dele é ou morrer precocemente, até os 29 anos, ou ser preso, né? Então a gente está perdendo uma geração no Brasil por conta da falta de integração de políticas públicas. Então, assim, levando em consideração então esse contexto que você disse, né, sobre que os problemas atuais, né, eles acabam sendo resultado, né, de consequências, de situações, né, muito antigas. Sim. Então você tem de muitas décadas atrás problemas daquela época, né, que acabam impactando hoje em dia. Sim. Tendo isso em mente, então, né, eu vou te perguntar aqui qual o principal problema você enxerga fruto, né, daquilo que foi feito, né, antigamente, há muitas décadas atrás, que hoje acaba se tornou um problema grave que Caracica está enfrentando, né? E se nesse problema a gente tem, né, uma política pública voltada a ele, Sim. a esse principal problema, né, para justamente combatê-lo e acabar minimizando os danos que ele está trazendo. O principal problema que eu vejo hoje na estrutura urbana, né, é a questão do crescimento desordenado. E hoje a gente vê nas prefeituras, nos municípios aqui da Grande Vitória, uma maior preocupação para tentar controlar esse crescimento urbano, garantir um crescimento planejado, né? Inclusive até que facilite o trabalho de prevenção das polícias, né? Se você tem uma área do município que cresce de forma desordenada, com vielas, becos, escadarias, isso dificulta o poder público estar nesses espaços, né? Então, se você tem um espaço planejado, isso facilita a Guarda Municipal fazer o trabalho de policiamento comunitário, os serviços, programas de atenção à saúde da família, fazer o trabalho nas comunidades, né? Então a gente deve aprender com os erros do passado e evitar. Eu acho que o grande gargalo é esse, é a gente tentar resolver os problemas. Saíram os dados aí do IBGE, né? A quantidade de favelas e comunidades urbanas, né? E o Espírito Santo foi o 9º estado com o maior número de favelas e comunidades urbanas, de acordo com o censo do IBGE. O primeiro município com o maior número de favelas e aglomerados urbanos foi o município de Cariacica, aqui no estado do Espírito Santo. Aí depois veio Serra, Vila Velha e Vitória, né? Então, essas áreas, né? Não é que a gente tem que acabar com a favela e com a comunidade urbana, não. Porque eles têm a sua identidade e seu valor. E é uma cultura forte nessas áreas, né? Na verdade, a gente melhorar a ambiência urbana, qualificar a questão das ruas, saneamento básico, acesso à questão da energia elétrica, as telecomunicações. A gente está vivendo o século XXI, e aí vamos pegar lá Schumpeter, os ciclos de inovação, né? Hoje no mundo a gente fala da sexta onda, sexto ciclo de inovação, de acordo com Schumpeter, né?
inteligência artificial, internet das coisas e tudo, né? Será que a população dessas comunidades está tendo acesso adequado? Ter celular, hoje a gente sabe que quase todo mundo tem celular, mas é um acesso qualificado ao serviço de internet? Isso que o poder público municipal tem que pensar. As gerações hoje, né? Meu filho está com 11 anos, meu filho é da geração, acho que pega a geração Z, se eu não me engano. O alfa, eu acho que já é alfa, né? É alfa. Tanta letra, tanto... Essas gerações hoje, elas crescem já conectadas. Sim. O poder público tem que garantir essas condições ali nas comunidades de ter acesso à internet estável, com velocidade também adequada. Por quê? Isso que a gente está vendo aqui hoje, né? Hoje qualquer jovem que tem uma ideia um pouco inovador, criativo, ele pode tirar renda disso que a gente está vendo aqui. Construir um estúdio, uma rádio na casa dele, divulgar um conteúdo que ele produz na comunidade para o mundo, né? Então, hoje, na era da tecnologia da informação, da sexta onda, sexto ciclo de inovação schumpeteriano, né? A gente tem que fornecer esses elementos. E outra coisa também, a escola, né? A gente não pode continuar com o erro do passado de pensar que essa geração agora, que já nasce conectada, né, ela vai sentar num banco da escola e vai ficar 9 horas, 7 horas, 6 horas com um professor passando matéria no quadro, né? Sim. A gente tem que pensar uma forma de educação não do século XX ou do século XIX. A gente tem que pensar uma escola do século XXI, conectada com esse mundo 4.0, para despertar o brilho no olhar dos estudantes, para que a gente reduza as nossas taxas de evasão escolar. Por que o aluno evade da escola? E aí isso é um problema para a segurança pública. Ele não se identifica, o modelo mental dele não está conectado com o modelo mental ali que foi trabalhado pela escola, pelo livro didático ou até mesmo pelo professor. Então, acho que o grande X da questão para a gente superar o problema da violência e problemas que vêm acompanhando a criminalidade é essa questão do ordenamento territorial e investimento robusto numa educação conectada com o mundo 4.0. Continuando nesse sentido da parte demográfica, a gente gostaria de saber se existem alguns tipos de programas que levam em consideração as particularidades das particularidades demográficas, Sim. né? Porque é uma questão que é diferenciada, né? Então merece uma atenção principal. O próprio Programa Estado Presente, né, o Instituto Jones realizou um diagnóstico. O Programa Estado Presente ele começa a ser implementado em 2011. Previamente a gente fez um diagnóstico nas comunidades que registravam um maior número de homicídios e constatamos ali a área de concentração de jovens. Os homicídios, tanto os agressores quanto as vítimas, a grande maioria deles são jovens de 15 a 29 anos, do sexo masculino e negros, e moradores de áreas periféricas, né? Aí negros, a classificação do IBGE que soma pardos e pretos, né? Sim. Então, essas análises demográficas são utilizadas para o desenvolvimento de políticas públicas. E aí o Programa Estado Presente, ele prioriza 42 comunidades hoje que tem essa população de risco ali e combinado com essa população de risco, elevados índices de criminalidade. Aí tem políticas públicas como, por exemplo, o CRJ, Centro de Referência da Juventude, que é um centro, uma área onde jovens têm a possibilidade nessas comunidades de desenvolver um projeto de vida, ter aula sobre a tecnologia da informação e comunicação, cursos profissionalizantes, audiovisual, cultura das comunidades, a cultura da favela, né? Seja o slam, o hip hop, o funk, né? Então, às vezes o jovem tem uma veia artística ali, né? E aí o CRJ proporciona ali espaços propícios para eles desenvolverem essas habilidades, essas competências, né? Com professores, com coordenadores. Eu vou dar um exemplo para vocês de um jovem que foi um testemunho de vários jovens do CRJ, e inclusive o Instituto Jones fez uma avaliação dessa política pública e constatou que mais de 92% dos jovens atendidos pelos CRJs, eles avaliam como ótimo e bom o serviço ali prestado para eles, se identificam com o serviço. Mas um desses jovens comentou, ele era de Terra Vermelha, do CRJ de Terra Vermelha, e ele falou que viu o CRJ, se interessou
foi lá para aquela região. O estudo que a gente faz, até da onde está lá o CRJ, tem essas características também que a gente olha da demografia. E aí esse jovem foi para o CRJ, conheceu, fez o projeto de vida e tudo, e ele estava no ensino médio e nunca tinha ouvido falar sobre a UFES. Nossa, caraca. Universidade Federal do Espírito Santo. Ensino médio já, né? Morando em Vila Velha, no ensino médio. Uau. Aí ele ficou sabendo que poderia fazer a prova do Enem e entrar, estudar gratuitamente, né, numa Universidade Federal do Espírito Santo. Ele não conhecia a possibilidade que ele tinha de fazer um curso superior numa universidade da UFES. Ele fez o Enem, passou, formou, estava quase formando quando ele comentou com a gente, e foi contratado pelo CRJ. Ele era coordenador no CRJ. A vida dele é o testemunho do quanto que a política pública, essa política pública que tem recurso do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, está contribuindo para fazer uma transformação, olhando os indicadores demográficos, né, a localização, e voltado ali priorizando o grupo de risco de acordo com o perfil demográfico. Sim, sim. Isso é bastante interessante, porque eu estudo no IFES, né, que todo mundo é do IFES, mas também já aconteceu comigo, que eu conheço, um cara que trabalha comigo. E ele já falou que ele não conheceu por conta dos pais dele, assim, não teve acesso que dava para fazer o IFES, assim. Sim. Entendeu? Então, realmente existe esse vácuo de informação. Sim. É muito interessante ter programas que dão essa informação para as pessoas ter mais familiaridade, né? Para poder ter essa oportunidade. Eu lembrei agora aqui também da experiência que eu tive quando eu era professor DT no estado, né? Comecei a dar aula lá em 2000, na época da graduação, para pagar os estudos da UFES, né? Porque é Universidade Federal, mas a gente tem custo também, né? Na época era cópia que a gente fazia, era xerox, você gastava um dia não com aquilo. Aí eu comecei a dar aula para poder pagar o meu custo. Eu sou de Guarapari, aí morava numa república para dividir os custos e tudo, né? E aí fazia escola técnica à noite. E aí estava na escola, aí dando aula um dia na turma de 8ª série. Vocês vão ver que é bem semelhante, né, com esse caso do rapaz lá de Terra Vermelha. Eu cheguei na 8ª série e falei, no final do ano assim, estava com processo de abertura, tava as inscrições para o processo seletivo do IFES, do Cefetes na época. Aí eu perguntei para os alunos, quem vai fazer prova para o Cefetes aqui, nessa sala, né, na 8ª série? Aquele silêncio. Não, gente, quem vai fazer a prova aí no final do ano? Nenhum professor falou com vocês? Aí um aluno levantou a mão, professor, Cefetes, isso morde? O que é isso? Não sabia o que era o Cefetes. Na época não tinha o IFES ainda daqui, tá? Eu lembro que eu passava para ir para a escola, ainda não tinha o nosso IFES aqui de Cariacica. Tinha o de Vitória, mas a gente está falando de Cariacica, pertinho de Vitória, né? Sim. Aí eu fui à noite lá na escola técnica, peguei na época era card, né? Não tinha rede social, né? Aí peguei os cardzinhos, trouxe, levei na sala. E em todas as 8ª séries eu passei mostrando e falando que eles poderiam. Gente, vocês têm a oportunidade de fazer o processo seletivo e estudar num instituto de excelência, um instituto técnico, um centro, né, tecnológico, e vocês vão estudar lá em Vitória e tudo. E aí depois, num tempo, eu já tinha parado da aula, estava na Secretaria de Segurança, encontrei com um aluno, falou, professor, lembra daquele dia que você levou o cartaz lá do Cefetes? Eu fiz eletrotécnica. Caramba, que legal. Estou quase me formando, professor. Olha que bacana. Não tem nada que paga a gratidão, a satisfação de você ter esse feedback do aluno, né? Então, às vezes, gente, para a gente melhorar esse cenário da segurança, questões sociais e econômicas no nosso país, às vezes o acesso à informação faz a diferença, né? Por que aqueles alunos na 8ª série, nenhum professor tinha comentado com eles que eles poderiam fazer um processo seletivo para o IFES, né? Você falar isso, né, justamente porque acaba alimentando, né? Você disse, você tinha falado antes, né, que um aluno seu, né, lá no programa, ele acabou saindo, né, entrando na UFES, se formando e voltando a trabalhar ali. Sim. Justamente acaba que ele saiu dali, através, né, do acesso à informação que vocês conseguiram fornecer para ele ali, ele voltou já formado e está contribuindo também para que outras pessoas possam ter esse acesso à informação e fazerem isso, né? Acaba que é um ciclo, né? Sim. Então, assim, já caminhando para a reta final, a gente deixa como reflexão, né, a importância de se estudar, né, as particularidades demográficas, né, de cada município, de cada região, justamente para entender onde o Estado, né, precisa estar mais presente e desenvolvendo políticas públicas voltadas, né,
em específico para uma região talvez que é mais carente, outra região que precisa de outras questões, né? Sim. Então, assim, é uma pergunta também que eu quero te deixar, quais são as perspectivas, né? Perspectivas para a segurança de Cariacica nos próximos anos, né? Considerando essas tendências demográficas que você ressaltou durante o programa. Então, olhando aí o Brasil e também Espírito Santo e Cariacica estão avançando na transição demográfica, né? E a gente está observando um processo de envelhecimento da população. Essa base da nossa pirâmide está encolhendo, a gente está virando aí uma espécie de um barril, uma colmeia na pirâmide etária, né? Do ponto de vista da segurança pública, dentro de alguns anos, a gente passa a ter uma redução considerável da faixa etária de risco dos homicídios e da criminalidade, que é essa faixa de 15 a 29 anos. Sim. Só por esse fator, utilizando aí a hipótese da ceteris paribus, né, que é muito utilizada em econometria, né, olhando só esse fator, a gente tende a ter uma redução dos índices de criminalidade, uma vez que o principal agressor e vítima são pessoas jovens com aquelas características demográficas que eu comentei. Porém, a gente tem que considerar também que o Brasil é um país muito desigual. Ainda tem os problemas estruturais, tem o fator da impunidade também, né? Então, esses outros fatores podem retardar esse processo de redução da violência no Brasil, no Espírito Santo e em Cariacica. Mas a perspectiva, olhando aqui de Cariacica, do que vem sendo feito no governo do Estado, a gente tem uma expectativa muito positiva para os próximos anos. Para um Estado que tinha 58 homicídios por 100 mil habitantes, em 10 anos, baixar essa taxa para 24 homicídios por 100 mil habitantes, a gente tem algumas projeções, inclusive aí que o Instituto Jones participa no plano de longo prazo do Estado, o ES 2030, que agora está sendo revisado, o plano ES 2035, a gente tem projeções que é possível essa taxa chegar próximo de 10 homicídios por 100 mil habitantes antes do final dessa década. E por que eu falo 10 homicídios por 100 mil habitantes? É um parâmetro tolerável de homicídios estipulado pela OMS, pela Organização Mundial da Saúde e pela ONU. Então, as perspectivas aí para o final dessa década, tanto para Cariacica quanto para o Espírito Santo, é que a gente consiga fortalecer uma cultura da paz e uma redução desses índices criminais. Isso aí. Então, levando em consideração tudo que foi dito até agora, quero saber qual que é a sua opinião para nós, futuros economistas, sobre a importância dessa relação de demografia e segurança para o desenvolvimento de futuras políticas públicas. O quanto isso é importante para nós? Então, essa área da economia social, ela tem um campo enorme potencial para explorar. Estudos nessa área, né? A gente tem aí pesquisadores de projeção internacional e nacional também, desenvolvendo estudos aí inovadores, né, no campo dessa economia social, só que não é um número tão representativo, né? Então, vocês têm um espaço aí para analisar essa questão da relação do crime, da economia do crime, da demografia, né, o aspecto social do crime também, muito amplo. São poucos pesquisadores que hoje têm uma produção aí bem densa aí no campo da economia do crime. Então, a gente tem um potencial para expandir isso. Quando a gente fala na economia, hoje o maior economista que estuda a violência no Brasil é o Daniel Cerqueira. Sim. Que, inclusive, o prêmio dele recebeu, a tese de doutorado dele recebeu o prêmio da ANPEC e também do BNDES, né? Sim. A tese dele foi causas, determinantes e causas da violência no Brasil. Ele, inclusive, participou da minha banca de doutorado e é um grande amigo meu, desde 2006 conheço ele, desenvolvendo pesquisa na área de segurança pública, e a gente trabalhou junto aqui no Instituto. Ele foi o diretor-presidente do Instituto que me antecedeu. E a gente dá aula junto lá na UVV, a gente tem uma cadeira junto, no mestrado e no doutorado de segurança pública. Então tem uma área muito bacana para vocês explorarem. E aí o que eu falo para vocês, eu olho para vocês e me vejo há 24 anos atrás. Vão em busca do sonho de vocês. Vocês têm um potencial enorme aqui no IFES, com produção acadêmica, professores aí como professora Érica e outros professores também.
Temos aqui também o Instituto Jones, né, que é um instituto que fornece informações e tudo. Vocês têm aí condições de trilhar um belo caminho profissional na vida de vocês. Vocês estão fazendo o que vocês gostam, né? Sim. E não parem de estudar. O caminho aí para a gente conseguir alcançar nossos objetivos é através do estudo. Eu tenho irmãos aí que hoje estão na casa dos 60 anos. Meus irmãos, na época deles, ter uma graduação era algo diferenciado. Quem tinha graduação era praticamente certo de ter um bom salário e um bom emprego. Sim. Com o passar do tempo, quando eu estudei e fiz graduação, a graduação já não servia mais para nada. Hoje é o ponto de largada. Hoje, você ter uma especialização também já é o ponto de largada. Ainda é um diferencial e eu falo para vocês, empenho aí para terminar o curso e já ver aonde que vocês vão fazer o mestrado de vocês. Porque o mestrado hoje ainda garante aí um acesso melhor à renda no trabalho e abre várias portas para vocês. Seja para dar aula aqui no IFES, na UFES, numa faculdade, numa universidade privada, fazer pesquisa, trabalhar numa empresa de consultoria, fazer concurso público. Quem quer fazer concurso público, se você tem mestrado, você ganha pontos ali no processo seletivo. Sim. Então já vão focando. Quando eu estava na minha graduação, eu estava no 3º ou 4º período quando eu fiz meu aperfeiçoamento em planejamento urbano. Eu já pensei, poxa, vou fazer um mestrado nessa área, para me aprofundar na área do urbanismo e da geografia urbana, né? Então, acho que o caminho é esse. Vocês estão no caminho, estão numa instituição aí renomada e tenho certeza aí que vocês vão, com trabalho, trabalhando e confiando, fazendo valer o lema da nossa bandeira, né? Sim. Vão chegar aí bem longe aí com a formação em economia. Então, eu gostaria de expressar, né, nossos sinceros agradecimentos à sua participação aqui. A gente sabe que são muitos compromissos, muitas responsabilidades, né? Mas, assim, de modo geral, né, as suas perspectivas, né, que você trouxe aqui no programa de hoje são muito importantes, justamente para que quem está assistindo aí consiga enriquecer, né, de conhecimento, consiga aprender mais, ter novos pontos de vista também, né? Acaba mudando a sua opinião, dependendo. Isso aí também é muito bom pra gente, que vai aprendendo também, né? A gente vai crescendo com o conhecimento que você está trazendo. Então, assim, nosso muito obrigado, né, por compartilhar do seu tempo e conhecimento conosco. E agora, gostaríamos de agradecer a todos que nos acompanharam até aqui. Pedimos encarecidamente que, se possível, compartilhe o podcast com conhecidos e que também deem feedbacks para que assim a gente possa estar melhorando o nosso programa. E no mais é isso. E encerramos esse programa animado e também curiosos para ver quais são os futuros temas que vão estar aparecendo aqui. Muito obrigado.